Bom, hoje nós, como sempre, vamos começar com uma palavra de oração. O Sérgio está começando a transmissão lá pelo canal dele. Muitos de vocês pediram o link por lá. Depois, Sérgio, copia lá no grupo lá o link do canal, porque muita gente está assistindo no canal ao invés de assistir por aqui. Porque tá com mais gente, tá, para pôr mais gente aqui é complicado. Então, passa lá para... Põe o link lá. Aí, o Romário já colocou. Bom, gente, vamos começar então com uma oração. Eu vou pedir para o Pacardi fazer, e daí eu passo a palavra para o pastor Siqueira. Aí. Conseguiu abrir, Pacardi? Ok, abri. Excelso e sublime Pai, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, te imploramos que tu manifeste o teu Santo Espírito entre nós, enche-nos com teu conhecimento, com tua sabedoria, com tua bondade, para que possamos compreender os ensinamentos, as palavras do Dr. Siqueira, e que possamos traduzi-las em ações e, sobretudo, que possamos avançar no combate ao antissemitismo, que possamos avançar no nosso enriquecimento pessoal e interpessoal. Pedimos pelo teu nome. Amém. Bom, pessoal, estamos aí para mais uma aula. O propósito desse estudo que a gente fez dessa vez, a gente faz vários cursinhos, mini cursos aí, né? Talvez um tema que existe pouca coisa, né, como curso, sim, que é entender um pouco do antissemitismo na formação do cristianismo, da história do cristianismo. E professor Siqueira, tá por aí? Deixa eu ver se ele já está por aqui. Roger, só enquanto o promotor vem, bom dia, professor. Enquanto ele entra, só para a gente lembrar o modelo, tá? Então, no meio, o professor Siqueira vai fazer aquelas interrupções para que nós tenhamos perguntas, ok? E as perguntas enviadas aqui dentro do tema, nós vamos passando para o professor Siqueira e aí, ao chegar ao final, nós temos mais um momento de interação, controlado sempre pelo professor Reinaldo Siqueira, tá joia? Professor, está com o senhor aí? Prazer, mais uma vez. Obrigado aí pela disponibilidade aí. O pessoal tem gostado muito. Então, está com o senhor aí. Ok, Roger. Obrigado. Shabbat Shalom a todos. Prazer estar aqui de novo. Terceira palestra, não é? Esperamos que agora, só confirmando aí, Sérgio, meu sinal está bom agora? Excelente, professor. Ok? Então, tá excelente. Bom. Então, só para a gente não ter nenhuma surpresa ali. Bom, Shabbat Shalom a todos. Bom estar aqui novamente. Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão e possa ser aqui construtivo para você que nos acompanha aqui no Zoom e para você também que está nos acompanhando aí no YouTube. Que Deus esteja com você neste dia e que nos ajude aqui neste estudo. Vamos então aqui para a nossa terceira palestra. Nós aqui, okay. Creio que só diminuir aqui, prontinho. Todos estão vendo aí, certo? Então, aí seria a nossa palestra sobre a separação entre judaísmo e cristianismo, parte 2. Né? Então, aqui, nós, no sábado passado, exploramos um pouco o tema com os argumentos do lado que a iniciativa foi tomada do lado judaico, contra o cristão. Okay? Hoje, nós iremos ver, então, os argumentos do lado que enfatiza que o início dessa separação foi a iniciativa do lado cristão, principalmente. Okay? Então, aí nós vamos aqui, lembrando, então, que nesse tema da separação, nós temos sempre de lembrar que nós temos sempre dos dois lados, tensão e oposição, okay? Como nós vimos ali, no templo, na sinagoga, no governo,
mas, ao mesmo tempo, nós temos simpatia e tolerância no templo, na sinagoga, entre o governo. Temos as perseguições de Roma, que não serão parte agora desta palestra, vai ser mais para frente, ou a próxima palestra nós estaremos tratando sobre isso, que tem um papel importante. As guerras judaicas, já abordamos um pouco sobre isso, ali do lado já da palestra anterior, tem, mas vemos aí tensão e oposição, e vemos o elemento que vai fazer parte das próximas palestras, que é também o elemento anti-judaísmo romano, que deve ser considerado. Mas então vamos para a nossa terceira palestra, argumentos que enfatizam iniciativas do lado cristão. Só antes aqui de iniciarmos, aqui vou até parar aqui a nossa compartilhamento, só lembrar aqui algo assim bem importante que deve ser tomado em conta antes de começarmos. Okay? Os textos que nós vamos ver aqui são textos muito fortes. São textos, às vezes, até, em certo modo, impactantes. Assim, mas principalmente porque nós, ao lermos estes textos, nós já os lemos com a perspectiva desta separação que aconteceu aí quase 2000 anos, e a perspectiva de uma leitura já cristã extremamente forte contra os judeus. Então, a gente tem de lembrar disso, que existe aqui um problema. Nós vamos lidar com um texto antigo, mas com perspectivas que se desenvolveram em tempos posteriores. Então, nós já temos uma lente nos nossos olhos, é parte das nossas palestras aqui, essa leitura da lente, né? Quando nós lemos esse texto, tanto judeus quanto cristãos, mas principalmente cristãos. Okay? Mas o cristão já lê dentro de uma perspectiva, que é a perspectiva que fez parte da tradição cristã durante todos esses séculos. E o judeu lê esses textos também dentro da perspectiva cristã, olhando como os cristãos olham os judeus, mas é a perspectiva que se desenvolveu nesses últimos séculos. Então, isso é o mais comum. E é isso que nós estamos também trabalhando aqui, não é? Mas precisamos abordar os textos, então os textos são fortes. Nós vamos depois avaliar pontos básicos e fundamentais para a leitura dos mesmos, não é? Mas, assim, você agora, o que eu gostaria, antes de começar de compartilhar os textos em si, seja lembrar que a gente tem de enfrentar aquilo que parece difícil, a gente não pode negar, tem de enfrentar e compreender. Será que realmente é dessa maneira como a gente lendo entende? Será que é assim? Então, este é um ponto fundamental. Então, não fique chocado logo de início, só para ver o texto. Okay? Então, este é um acordo que nós vamos fazer aqui. A gente precisa andar todo o caminho. Então, não fique chocado. Você vai ver o texto, uau! Então, realmente é assim. E a reação primeira é assim. Então, tá certo, é isso mesmo. Será? Esta é a pergunta. Será? E aí nós vamos fazer uma avaliação, eu creio ser importante para a compreensão deste tema. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Okay? Deixa eu só tirar algumas coisas aqui para não complicar com a nossa apresentação. Okay? Tinha aqui muitas janelas abertas aqui, elas vão, às vezes, nos atrapalhando aqui. Ok, obrigado pela paciência. Creio que agora estamos aqui, exatamente, naquilo que... Olha, aqui estou aberto de tudo aqui. Ok, então, gente, vamos lá. Voltando, então, à nossa apresentação, vamos aos nossos primeiros textos, então. Então, veja, o argumento aqui que a separação ocorreu com iniciativas do lado cristão. E que o primeiro argumento, e o argumento que nós vamos abordar este sábado, é que esta rejeição dos judeus e do judaísmo já ocorre no Novo Testamento e foi iniciado pelo texto e pela igreja e por Jesus no Novo Testamento.
Então, a ideia é esta, que o texto do Novo Testamento já enfatiza a rejeição dos judeus e do judaísmo, e, portanto, ali começa a separação. E essa compreensão é comum tanto no meio cristão, como também em muitos autores judeus, ao poderem analisar essa questão, eles abordam que este já estaria ali no Novo Testamento, nos evangelhos, nos livros de Atos, nas epístolas e etc., em todo o Novo Testamento, já estaria marcado esta separação que foi uma iniciativa do lado cristão, principalmente. E a ideia básica seria a rejeição de Jesus como Messias por parte dos judeus, resultou, portanto, na rejeição deles como povo de Deus e o estabelecimento de um novo povo, que é a Igreja, no lugar do povo de Israel, no lugar do povo judeu. E aí nós teríamos esta compreensão e argumentação. Okay? Então, vamos aqui aos textos. Então, nós temos vários textos que são citados. Nós não aqui teremos oportunidade de analisar todos estes textos, porque nos tomaria, assim, bastante tempo. Isso seria um outro curso em si, nós tomarmos e estudarmos texto por texto, analisar o seu texto, onde ele está, etc. Nós vamos escolher alguns aqui, alguns textos somente, e aí vamos usá-los como exemplo e depois vamos avaliar alguns pontos básicos para a nossa compreensão. Okay? Então, aqui, por favor, aqui só na parte, eu vejo que alguém está interagindo com a gente. Daí você, Sérgio, você Professor Reinaldo, tudo. Ali onde o senhor tem ali onde está compartilhando, tem lá View Options. Aí tem um mais, vai aparecer um mais lá, um more. Deixa eu ver aqui. Não, continua compartilhando. E vamos lá, vamos compartilhar a tela. Bem. Lá em cima não tem do seu compartilhamento, está aparecendo View Options lá, tem um mais, não tem? Um more? O View Options, deixa eu ver aqui onde está esse View Option. Estou encontrando aqui o View Option aqui, Sérgio. Okay. Lá em cima, na parte de cima da tela ali, se eu colocar o mouse lá em cima. Sim. Aqui tem o zoom, tem um menu e tem aquela barra de opções. Isso, nessa barra de opções tem 3 pontinhos? Tem, boa. Tá. Prontinho, vai lá. Vai me aí nos 3 pontinhos aí tem escrito, deve ter escrito assim, alguma coisa de annotate. Annotate. Olha, chat, pause, recording, meeting, breakout rooms, disable, annotating for others. Isso, okay? esse aí. Pronto. Aqui, então. Obrigado aí, os especialistas aí, viu, Sérgio? Nada, que isso. Tá. Então, vamos dizer, um texto clássico nessa direção da rejeição é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, 11 a 13. João 1, 11 a 13. Este é um texto que entra na teologia cristã assim, de maneira muito forte, okay? Dizendo lá que Jesus é apresentado como verbo divino, que participou da criação e que se tornou carne e habitou entre nós. Não é? E daí ele diz, e veio para o que era seu, e é compreendido esse seu assim com referência a Israel. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então ele veio para Israel, aquilo que era seu, e os seus não receberam. Mas daí diz, continua dizendo o texto, mas a todos quanto receberam, então dizer, bom, os judeus não receberam, mas os outros receberam Jesus. E estes são a todos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não são judeus, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse verso é entendido. O seu aqui se refere ao povo de Israel, os judeus, não, eles não receberam, mas outros receberam. E que são esses outros? São aqueles que não nasceram do sangue. São filhos de Deus, não de sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus. Estes são os gentios que vão compor a igreja de Deus, o novo Israel espiritual. Sim? Então, este é um verso clássico, que
da substituição, aí do supersessionismo. E nós temos vários outros textos. Aqui alguns textos deles são muito fortes, okay? Muito fortes. E daí, por exemplo, nós temos o texto em João, no capítulo 8, versos 21 a 59, Jesus está lá debatendo no templo ali com líderes religiosos. E aí chega um momento ali, ele fala que ele é o pão que desceu do céu, é um período, vai ligando ali com... Ele diz, olha, vocês comeram maná, mas o pão verdadeiro, e aí vai dizendo vários detalhes neste debate, até chegar nesta sessão, que daí aqui, na exposição no PowerPoint aqui, fica muito limitado, então nós vamos ao próprio texto, ver essas palavras. Tá? Então, estamos aqui voltando, vamos lá, vamos agora para o texto em si, então, aqui. Ok. Só um momento aqui. Okay. Aqui. João 8. E aí você, então, nesse debate, né, que vocês veem aqui, eu digo, eu estou falando de vocês, aquilo que eu vi junto ao meu Pai, verso 38, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês, e aí os líderes respondem ali, diz, nosso pai é Abraão. Mas Jesus responde, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Fariam as obras de Abraão. Mas agora vocês querem me matar, a mim, que lhes falei a verdade que eu vi de Deus. Abraão não fez isso. Okay? E o texto continua, vocês fazem a obra do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. E Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. E aí terminam essa sessão com essa passagem extremamente polêmica e forte, dizendo ali, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Okay? E aí segue, olha, mas se eu digo a verdade, porque vocês não creem, okay? E aí esta passagem extremamente forte dizendo, né, vocês são filhos do diabo. E isso se aplica, então, é compreendido no meio cristão como se aplicando a todo Israel, dizendo, vocês não são mais filhos de Deus, vocês são filhos do inimigo. Vocês querem fazer a vontade dele. E é rompida a filiação que seria entre Deus e Israel, com um texto como este, e dizendo que a iniciativa veio da parte de Jesus. Outro texto fortíssimo que nós teríamos aqui, na sequência, vocês veem aqui, seria o momento ali no julgamento de Jesus, ali diante de Pilatos, onde então o povo diz que eles não têm outro rei. Pilatos apresenta, eis aqui o vosso rei, que seria a figura messiânica, então, que Pilatos declara ser rei de Israel. Não é? Dizendo, mesmo um gentio pagão, ruim como Pilatos, reconheceu que Jesus era o rei de Israel. Okay? E aí o povo clama, todo dizendo, não temos outro rei senão César. E aí então teriam rejeitado a soberania de Deus sobre si e, portanto, teriam se separado de Deus. Né? Isto seria textos que falam, então, sobre a rejeição do verbo encarnado. Okay? Na sequência, aí traz ali ideias sobre a igreja e o reino de Deus. Okay? Que a igreja toma o lugar do povo de Israel. E aí nós temos algumas passagens aqui também nós não teremos como analisar todas, mas aí está, uma delas está lá em Mateus capítulo 8, onde você tem a história do centurião romano, que ele tem um servo judeu,
que estava doente. E ele veio até Jesus pedir que Jesus pudesse curar este servo, a quem ele apreciava muito. E Jesus diz, não, eu vou com você, vou curar esse servo. E o centurião diz, não, não, você não precisa ir, não sou digno que o senhor entre lá na minha morada. Mas eu sou um homem acostumado com a autoridade. Se eu digo para um soldado vai, ele vai. Se eu digo para o outro fica, ele fica. E o que eu mando, eles fazem. Assim também eu acredito na sua autoridade. Não é? Se o senhor disser uma palavra, o meu servo vai estar curado. E ao ouvir isto, diz o texto lá em Mateus, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Ele estava envolvido na multidão dos seus compatriotas ali, conversando e falando com eles, fazendo milagres e ensinando. Não é? E ele diz então para os que estavam ao redor dele, em verdade eles digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Só fala uma palavra aí e meu servo vai estar curado lá em casa. Hein? E aí vem então a observação na sequência desse discurso de Jesus. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e que tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí então vem esse contraste. Gentios vindo do Oriente e do Ocidente e se assentando no reino de Deus, à mesa, nesse banquete escatológico, nesse banquete da redenção final, né? Com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus, mas os filhos do reino, ou seja, os judeus, o povo de Israel, sendo lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então, mais um texto que, dentro dos evangelhos, é destacado como marcando esta separação e, portanto, ali entre a igreja, entre os seguidores de Cristo e o povo de Israel. Okay? E aí você vai ter o relato lá no 16, quando, então, aquelas memoráveis palavras de Jesus para Pedro, quando ele pergunta, quem diz o povo que eu sou? Alguns dizem, você é o profeta, você é Elias, você é João Batista que ressuscitou, e você é isso, você é aquilo. Ele diz, e quem que vocês dizem que eu sou? E daí, então, Pedro ele avança e diz, né, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus diz, olha, não é carne e sangue que te revelou isto, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, eu te digo também que tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não irão vencer esta igreja. E daí, nisso daí vem essa ideia de que aqui, essa nova igreja, esse novo povo está sendo construído e, portanto, distinto do povo de Israel. Okay? E outra passagem, João 4, 21 a 24, seria o discurso de Jesus com a mulher samaritana, onde ela pergunta onde é que se deve adorar a Deus, lá em Samaria, não é? Lá, ali onde eles adoravam, Siquém, ou no tempo que havia ali com os samaritanos, ou seria lá em Jerusalém, como os judeus dizem, e Jesus vai dizer, olha, haverá um tempo que nem aqui, nem em Jerusalém se adorará a Deus, porque Deus será adorado em todos os lugares. Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e em verdade. E aí esse texto também é outro que falaria deste reino de Deus, que já não está mais ligado ao povo de Israel. E assim compreendido muitas vezes este mesmo texto em direção da separação entre a igreja e o povo de Israel. Lá nos evangelhos, talvez aqui continuando, um dos textos mais fortes seriam ali essas parábolas da figueira sem fruto, dos vinhateiros e do lamento de Jesus sobre Jerusalém. Okay? E daí, nestes textos, são muito usados como evidência de que a iniciativa de separação está ali, já nos próprios dias de Jesus, e sendo tomado pelo próprio Jesus. Okay? Então, aqui, como são textos importantes, todos eles estão aqui
na sequência de discursos de Jesus na última semana da vida dele. Desde a entrada triunfal em Jerusalém até o momento da crucifixão, ele ali tem série de discursos, esses discursos sendo feitos no templo, quando Jesus vai até o templo, ou aqui a questão da figueira sem fruto, como ele estando indo a caminho do templo em um dos dias desta semana. Então vamos aqui dar uma olhadinha rápida nesses discursos, não é? Vamos aqui novamente com o texto, compartilhando agora então o nosso texto. Vamos lá, ok, só um momento. Ok. Então, diz que cedo de manhã, Jesus, ao voltar para a cidade, logo nos primeiros dias dessa última semana, ele teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Na teologia cristã, esta figueira ela é tomada como uma metáfora, um simbolismo, uma parábola, né, que Jesus vivenciou e colocou, né, nesse contexto dele ter fome e não encontrar nada a não ser folha, isso para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, seria uma figueira cheia de folhas, indicando que já estava numa época de produzir frutos, mas chega lá e não encontra nada, como não encontrou junto ao povo judeu. E daí, então, vem a maldição dele, secando essa figueira, falando que nunca mais nasça fruto de você. E isso seria, então, um símbolo da nação, que nunca mais, então, teria o privilégio das bênçãos divinas, de produzir fruto para Deus dentro do plano divino. Né? E na sequência desse mesmo capítulo, então vem a parábola, talvez uma das mais fortes ali ainda, que seria a parábola dos vinhateiros. Hein? A partir do verso 33, dizem, Jesus conta uma parábola, estando ele já lá no templo, não é? E conversando, então, com o povo que estava ali no templo, ouvindo ali, diz: escutem uma outra parábola. Havia um homem, um dono de uma terra, plantou uma vinha, pôs uma cerca, construiu nela um lagar, edificou a torre, arrendou a vinha aos lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro, apredejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E o agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E aí, o grupo que está interagindo com Jesus é o grupo de líderes religiosos, entre eles fariseus e escribas, hein? E alguns líderes ali no templo. E diz então, eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arredará a vida a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Então, aqui na teologia cristã tradicional, não é, você entende esses vinhateiros, trabalhadores, como representando o povo de Israel, os judeus, que agora, então, o reino de Deus é tirado deles. Deus fará perecer terrivelmente, trará juízo sobre eles, e o reino será entregue a outro povo, que agora são os cristãos, os quais, então, passam a cuidar da vinha do Senhor. Então, este aqui são alguns dos textos fortes, hein, e que estão ali
junto a este texto aqui, também enumerei o texto do lamento de Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis proteger você como uma galinha protege os seus filhos, mas você não quis, então agora a sua casa ficará deserta e será destruído tudo aqui. Hein? E isso como parte desta linha de rejeição do povo de Israel, já iniciada pelo próprio Jesus, segundo os evangelhos. Okay? Bom, na sequência, então, diz que não somente existe essa parte, mas a responsabilidade disto, dentro da teologia cristã, é colocado, cabe somente aos judeus. Por quê? Porque lá no momento da crucifixão de Cristo, eles assumem a responsabilidade e isto vai se tornar um dos fatores mais fortes na teologia cristã, que é o famoso deicídio. Então, os judeus são responsáveis pela morte de Jesus. E como Jesus é de natureza divina, a palavra de Deus se tornou carne, então eles têm culpa do maior crime cometido na história da humanidade. E, portanto, isto está na base da rejeição deles e do fato deles serem objeto de tudo quanto é tipo de ação violenta contra o povo, porque eles são culpados desse enorme crime. Está lá, então, dizia o Evangelho fundamentou isso ao colocar lá, então, no relato do julgamento de Jesus, que quando Pilatos, um pagão, tentando salvar Jesus, mas não conseguia por causa da oposição do povo judeu. E diz, quando ele viu que nada conseguia, e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Então, eu não tenho responsabilidade sobre isto. E o povo, então, todo respondeu, e aí toda essa ênfase, o povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, é o Evangelho de Mateus 27, 24 a 25. Hein? Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. E assim, então, foi uma escolha, segundo o relato do Evangelho, do próprio povo de Israel, assumir a culpa deste sangue e, portanto, receber também o merecido rejeição da parte de Deus e as maldições e castigos que isto resultaria. Okay? Então, isso aqui é muito forte, isso daqui é algo que, através dos séculos, tem sido um dos elementos mais fortes dentro da percepção de leitura dentro do antissemitismo bíblica, não é? Este é um dos mais fortes, sem dúvida, okay? Que nós percebemos na relação entre cristãos e judeus. Okay? Mas daí você tem também, além disto, além dos evangelhos, nós temos em outras partes do Novo Testamento. Temos, por exemplo, ali no livro de Atos, okay? No próprio discurso de Pedro, por exemplo, um dos primeiros discursos, ali quando Pedro ainda está indo adorar no templo, e ele vai e cura um coxo de nascença, e ao falar ao povo, então ele diz ali, em Atos capítulo 3, verso 13 a 15, diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Então vem essa culpa lá do deicídio, não é? Quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, vai nessa direção, com outros textos, com o mesmo discurso, mas ainda assim com as mesmas palavras, mas enfatizando a mesma ideia nessas outras passagens ali. Okay? E aí você diz que, visto que eles rejeitaram, aí vai na teologia, Jesus, e assumiram a culpa dessa rejeição, então Deus também os rejeita, e isto está ligado em vários discursos dos apóstolos, entre eles um famoso discurso de Estevão, okay? Depois em palavras de Paulo também, ali a Antioquia de Pisídia, os judeus de Antioquia de Pisídia, e judeus, por exemplo, de Roma, no final.
e daí você diz, olha, essa ideia é enfatizada. E aqui eu coloco as palavras de Estevão, porque muita teologia cristã, este é o momento final, diz, a graça de Deus se estendeu ainda por mais um tempo ao povo de Israel, mas com a morte de Estevão, aí cerrou-se a porta, foi o momento final de separação entre Deus e o povo de Israel. E então, eles ligam muito isso a estas palavras de Estevão, que estão em Atos, capítulo 7, 51 a 57, dizendo: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministérios de anjos e não a guardaram. Então, uau, então isso. Aí está, né, fechada toda esta oportunidade agora de futuro relacionamento, e com a morte de Estevão, a separação entre Deus e Israel e a rejeição de Israel ficou selada, hein? O que seria depois. E aí você tem vários outros textos, né, que também são evocados. Nós não temos tempo aqui de estudar todos, como diz aqui, seria objeto de, se nós pegarmos um por um e analisarmos esses textos, compreendemos esses textos, para ver realmente, à luz do seu próprio contexto, o que eles querem dizer, mas cada um é lida nessa perspectiva desta ruptura entre cristianismo e judaísmo, com a culpa sendo dos judeus e a iniciativa sendo do lado de Jesus, dos apóstolos, dos cristãos. Okay? E aí você vai ter aqui um texto muito, muito forte. Entre outros aqui está Gálatas, capítulo 4. Ali você tem você tem uma alegoria que Paulo evoca sobre Israel e a igreja, comparado com Agar e Sara. Hein? E diz, como Abraão teve duas mulheres, assim também, isso é uma alegoria para o tempo presente. Abraão teve uma mulher, da qual nasceu Ismael, que era Agar, que era escrava. E diz, isso representa o Monte Sinai, que está lá no deserto. E este Monte Sinai representa os judeus. Okay? E, portanto, é escravo. Nasceram para a escravidão. Né? E diz, e do outro lado nós temos a Jerusalém, Jerusalém celestial, que é nossa mãe, que é representada por Sara, a mulher livre, cujos filhos são os filhos da promessa, não os filhos da carne, como Isaac foi filho da promessa. E esta é a nossa Jerusalém do alto, de qual nós somos filhos, são os cristãos, nasceram para a liberdade. E como lá no texto bíblico diz, lança fora a escrava e seu filho, também agora aconteceu esta ruptura entre Deus, lançando fora o povo de Israel e os descendentes do povo de Israel, os judeus, nesta parábola. E aí está, livro de Gálatas. Outros textos aqui são usados dentro dessa polêmica também. Nós não vamos aqui ter a oportunidade de analisar cada um deles. Hein? E diz, no final, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, e aí então aparece essa referência lá em Apocalipse 3, verso 9, onde então diz que, fechando o Novo Testamento, encontramos esse texto que diz, eis que eu farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei que eles venham até você e prostrem seus pés, reconheçam que eu amo você. E aí, então, aqui dizendo, estes aqui são a sinagoga, estes aqui são os judeus, mas eles não são mais povo de Deus. Eles não são mais sinagoga de Deus. Diz agora são sinagogas de Satanás. Okay? E, portanto, eles vão se prostrar e se submeter diante de vocês. É aquela ideia que nós vimos lá no início, da igreja triunfante e real e do povo de Israel, então ali como já abatido e submisso. Okay? Que nós vemos a parte ali. Então, estes são alguns dos textos. Okay? Nós iremos agora entrar na nossa avaliação, tá? Mas antes ali de passarmos, vamos aqui a nossa famosa pausa. Okay? Eu sei que talvez muitas das perguntas tenham a ver com a avaliação que nós vamos fazer,
mas nós vamos poder avaliar tudo. Como diz, isso seria realmente um outro, porque é muita coisa. Hein? E aí nós entramos em um estudo muito detalhado, onde nós temos que estudar o texto, o seu contexto, o que vai. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Mas nós não vamos ter tempo de fazer isto tudo, tá? Okay? Então, mas vamos aqui para alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida com respeito a textos usados como prova nesta questão de que a iniciativa de separação surgiu a partir da iniciativa do próprio Jesus, nos seus dias, e também da igreja, dos apóstolos da igreja primitiva, no primeiro século, como seria evidenciado nos textos dos evangelhos, dos Atos, das epístolas e até o Apocalipse. Okay? Professor, não, na verdade, no chat não veio nenhuma pergunta para mim, aqui veio uma pessoal, mas acho que o senhor vai responder. Que é sobre o texto de João, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas acho que o senhor vai cobrir isso aí agora. Sim. Quando nós chegamos aqui, isso aqui já era uma primeira coisa. Okay? Você vê, por exemplo, essa questão, esse é um bom exemplo da ótica, okay? Da perspectiva de leitura, como nós fazemos uma leitura já, uma leitura que representa esse espelho, né? Essa ótica, as lentes desta visão tradicional. Por quê? Professor, só uma coisa aqui, alguns chegaram depois que o senhor tinha dado essa introdução e eles não estão entendendo assim se o senhor está apoiando ou indo contra os textos. Então eu falo assim, até agora o que ele tem explicado são os textos usados contra e agora vai explicar, vai abrir cada texto e ver se esse é o contexto mesmo. Isso é muito importante, viu, Roger? Porque como são textos muito fortes e são textos extremamente polêmicos, por isso que lá no início eu mencionei, vou até parar aqui só para a gente ver, olhar face a face aqui, não é? Digo, quando você lê esse texto, a gente pode ficar extremamente chocado. Okay? E dizer, uau, o que o Reinaldo está falando hoje aqui? O cara está querendo massacrar aqui. Nunca ouvi palavras tão antissemitas na minha vida assim. Bom, essas palavras, se você não ouviu, estão lá no texto. Mas será que realmente esta é a perspectiva? Okay? Como nós vamos entender isso? Os textos são fortes, mas o problema nosso é que nós já lemos estes textos, hoje nós lemos, e aqui nós estamos chegando agora ao coração, talvez, dessa nossa série de palestras. Okay? Hoje nós lemos estes textos a partir da perspectiva tradicional de cristã, anti-judaica, que seria antissemita, que foi desenvolvida através dos séculos. E isso não é somente o cristão que lê. O próprio judeu, ao ler esses textos, ele geralmente entende esses textos a partir da perspectiva cristã, dizendo, realmente está aqui, ó. Os cristãos, é isso que os cristãos creem, o que eles defendem, e, portanto, porque já começou no Novo Testamento. Okay? Então, você que está nos acompanhando, entrou depois ali, não fique assim assustado. Realmente, nós levantamos o problema, apresentamos alguns, não apresentamos todos, apresentamos alguns. Como eu disse, existem muitos textos, e cada um ele foi usado e foi desenvolvido uma teologia acerca dele detalhada. Não é? É uma teologia detalhada que fundamentou a visão tradicional cristã através dos séculos. Okay? E para nós, às vezes, temos realmente uma posição bem bíblica e bem detalhada acerca destes textos, a gente não pode simplesmente lê-los rápido, como nós estamos fazendo aqui. Tá? Isso daí é só para levantar a lebre, o problema. Nós precisaríamos estudar um por um, e daí nós realmente chegaríamos a uma posição mais clara do que eles querem dizer. Um exemplo disto, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Que nós vamos compartilhar com vocês. Vamos ver aqui. Ok. Vamos a João 1. Okay? Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 1, você tem uma ideia de universalidade bastante enfática ali neste capítulo. Okay? Você começa, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Okay?
e tudo que foi feito através dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Hein? E então, você começa com essa ideia universal, ligada à criação, ligada a todo mundo. E daí, então, quando você chega no verso 10, é interessante isso, que o leitor bíblico, ele não começa, o leitor, nessa visão tradicional cristã, ele salta o verso 10. Ele não enfatiza o verso 10. Ele enfatiza somente do 11 em diante, foi o que eu li antes para vocês. Mas o verso 10 coloca a perspectiva dessa declaração num contexto universal. Ele diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. O que era seu? Era o mundo criado por ele. E os seus não receberam. Então, notem que na sequência do texto joanino, a perspectiva é universal, ela não é particular. O que era seu aqui não é uma referência ao povo de Israel. O que era seu era o mundo todo, incluindo o povo de Israel. Então, isso aqui não é particular, ele é universal. E diz, ele veio para o que era seu, o mundo que ele criou, mas não o conheceu. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se nós libertarmos os seus simplesmente ao povo de Israel, então os todos quanto receberam também são somente do povo de Israel. Este é um problema exegético tremendo na leitura do primeiro capítulo. Então, somente quem poderia ser salvo entre os todos quanto receberam não é alguém que não é do povo de Israel. Na leitura do capítulo em si, isso envolve todo mundo. Israel também. Mas não é somente Israel. Então é interessante isso, porque quando nós chegamos ali ao Evangelho, o Evangelho tem uma perspectiva universal muito forte. Muito forte. Mas essa perspectiva universal, ela é esquecida, ou ela é, vamos dizer assim, ela é segmentada na tradição cristã. Quando fala Deus ama o mundo, quer dizer que ama todo mundo menos os judeus. Mas no Evangelho não é isso. Diz que, quando diz lá, por exemplo, Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos é um líder religioso na sua época, de destaque, de importância. Ele diz lá, é a Nicodemos que Jesus declara que o filho seria levantado representando sua morte, iria atrair todos a ele. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso tem envolvido todo mundo. O mundo todo e Israel. Quando você chega, por exemplo, lá em João capítulo 4, nós não temos aqui a oportunidade de entrar em detalhe, ele vai falar com a mulher samaritana, ela pergunta, onde é que é a adoração certa de Deus? É aqui, como nossos pais nos ensinaram, ou é lá em Jerusalém, como vocês, judeus, vocês ensinam? E Jesus vai responder para a mulher samaritana em João 4, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Quer dizer, na realidade, vocês samaritanos adoram a Deus, mas vocês não conhecem exatamente isso que vocês estão adorando. Nós adoramos a que nós conhecemos, nós os judeus. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Então, notem que este ênfase de Jesus, de que a salvação vem dos judeus, e que, portanto, ele liga diretamente, vocês samaritanos, mas Deus aceita adoradores de todos os lugares, porque Deus é espírito. Importa ser adorado em espírito e em verdade, seja em Israel, de onde vem a salvação, seja em qualquer outro lugar do mundo. Okay? Mas você nota que existe o elemento da universalidade que, dentro da leitura tradicional cristã, ele é descartado e você coloca todo. Quem rejeitou a Jesus como um enviado de Deus? O mundo todo. Gente de Israel e gente fora de Israel. Quem aceitou? Todos também ali, no sentido, gente de Israel e gente fora de Israel. Okay? Então, a universalidade do Evangelho
seja no propósito de salvação de Deus, seja também na rejeição dessa salvação, ela iguala todo mundo. E, portanto, ela destrói essa questão dessa particularidade ou rejeição. E isso é algo muito importante nos evangelhos. Okay? Quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque é a salvação de todo mundo que crê, judeu e gentio. É universal. Ele depois vai trabalhar no capítulo 3 e 4 lá de Romanos, dizendo o seguinte, olha, meus amigos, todo mundo é pecador, judeu e gentio. Não existe um justo sequer. Portanto, todo mundo é objeto da graça de Deus. E essa universalidade vai aparecer sistematicamente no Evangelho. E também no livro de Atos, e também em todos os lugares. Okay? Tá? Então, quando você tem isto, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. É universal. Okay? Mas a universalidade nunca exclui o povo. Ela inclui. E, no entanto, nunca essa universalidade nega o papel importante do povo de Israel para que esta universalidade pudesse se tornar uma realidade. Interessante isso. Mas dentro da leitura antissemita que desenvolveu, a universalidade é a negação do valor de Israel. Enquanto que nos evangelhos, e em Atos, e nas epístolas, a universalidade é a prova do amor de Deus para todo mundo, mas nunca desfazendo disso. Qual que é a vantagem do judeu? Diz todas, em todos os lugares. Dele vem a Bíblia, dele vem os patriarcas, dele vem os profetas, dele vem o Messias. Hein? Isso daí não é negada a importância disso. Tá? Então, primeiro ponto aqui, importante ao nós lermos aqui, é entendermos que a universalidade não destrói a importância do povo dentro do plano divino para Israel e para a humanidade. Okay? Isso aqui ficou claro aqui? Sim, Sérgio. Tem mais uma pergunta aqui. Acho que ficou claro, fantástico. Ficou claro. Mas tem duas perguntas aqui que vieram lá pelo YouTube. Uhum. Uma delas, do Felipe Lemos, né, nosso assessor lá da DSA, ele diz assim, temos então um problema de interpretação desses textos, partindo de um pressuposto de que os judeus foram separados intencionalmente por parte dos discípulos. E aí, essa é do primeiro século, e ele pergunta logo em seguida o seguinte, alguns dos pais dos primeiros séculos da era cristã corroboram com uma visão diferente da interpretação comum feita aos textos apresentados na linha da teologia da substituição? Olha, nós vamos ter o seguinte, então aqui a pergunta do Felipe, bem pertinente aí, viu, Felipe? Um grande abraço para você, aí nos acompanhando, né, mais uma vez. Mas o seguinte, esta ideia, nós vamos ver aqui que quando nós analisamos os textos, hein, nós vemos que existe um problema, existe uma canalização que foi feita pela interpretação da liturgia, não é? De maneira bem forte. Agora, a questão dos pais, nós vamos ver aqui algo complexo, que é porque quem vai preservar os escritos dos pais é a igreja que vai se desenvolver a partir do segundo século. E nesta igreja, todo mundo que discordava da posição que estava desenvolvendo era considerado como herético. Okay? E a visão a favor e contra era geralmente colocado como heresia. Tá? Então, nós vamos ter um problema sério na documentação dos pais da igreja, porque você vai ter uma seleção que vai seguir essa teologia da substituição do supersessionismo de maneira muito forte, sendo que a teologia tradicional cristã vai ser montada a partir desta argumentação. Tá? Por exemplo, nós vamos aqui pegar algo assim, um outro exemplo, vamos pegar a parábola dos vinhateiros, ok? E ver a questão outro exemplo aqui dessa leitura, como que ela, às vezes, ela é canalizada. Tá? Vou pegar aqui outro exemplo com vocês, que é a parábola dos vinhateiros, mas também da figueira. Então, vamos aqui. Okay? Vamos agora voltar lá no texto bíblico, onde... Aqui está. Okay? Vamos aqui com a primeira figueira. Então, diz... Vendo a figueira beira do caminho, então, diz, já lemos isso daqui, nunca mais nasça fruto em si, diz, isso é uma metáfora para o povo de Israel. Mas quando nós seguimos a leitura do texto, e este é o desafio que eu diz, nós temos de estudar cada texto para entendê-lo bem. Diz assim, quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram,
como a figueira secou depressa. Então eles ficaram, nossa, o que é isso? Ela secou na hora, porque secou imediatamente. E aí o verso 21 diz, ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem oração, crendo, vocês receberão. Olha, o que acontece na leitura aqui é que o próprio texto do Evangelho interpreta o secamento da figueira. O próprio Jesus interpreta o que o secamento da figueira quer dizer. A interpretação que Jesus dá é sobre a questão da fé, da crença e da possibilidade de Deus atender à oração, mesmo que pareça ser impossível. Então, segundo o Evangelho, a metáfora da figueira não está relacionada ao povo de Israel, mas está relacionada com o poder da oração de fé, que pode realizar o impossível. Então, vejam bem, isto é uma parte, isso nós chamamos a interpretação, a exegese do texto, que vai seguindo e vendo como o próprio texto se interpreta. Certo? Mais adiante, a parábola dos vinhateiros. Então, ali, vai o filho, olha, acabou ali, será tirado, procede do Senhor, vai ser dado a um outro povo. Mas a parábola não termina, o texto não termina ali. O texto continua dizendo, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profetas. Opa, peraí. Quem que são os vinhateiros, segundo o próprio texto? Os vinhateiros aqui representados, diz ali, estava entre os líderes religiosos, principais sacerdotes e fariseus aqui, que estavam dialogando com Jesus. Mas, do outro lado, você tinha uma multidão que tinha simpatia por Jesus. E quando você vai à parábola, e aí você entra, lembra? Você tem de usar as metáforas bíblicas e compreender como a Bíblia trabalha. Quando você vai para trabalhar a metáfora bíblica, a imagem de vinha está ligada com Israel. Vinhateiros são geralmente os líderes religiosos. A mesma imagem aparece no rebanho. O rebanho, as ovelhas são Israel, os pastores são os líderes, aparece isso nos profetas. Então, o dono da vinha não acaba com a vinha. Isso seria acabar com Israel. Okay? Mas o dono da vinha traz juízo sobre os líderes religiosos que tinham a atitude contrária aos seus enviados, profetas, e, no caso ali, a figura messiânica. Então, nota aqui que você pega o texto e você acaba torcendo o texto, que mesmo na continuação explica quem eram os vinhateiros, okay? E você generaliza vinhateiros para todo o povo de Israel. O próprio texto indica quem eram os vinhateiros. E depois o próprio texto também, dentro do contexto bíblico, fala sobre a vinha. Nós temos a parábola da vinha, lá em Isaías, e etc. Então, você tem de ter essa exegese bíblica para entender, peraí, não é bem isso que está lá no texto. Okay? Como é que o texto vai? Nós temos de ler o texto, okay? Entender o texto. E nós, quando ligamos com isso, a gente tem de lembrar que, dentro da própria tradição judaica, a liderança de Israel, neste período do Império, do finalzinho do domínio entre os anos 30 aos anos 70, eles são mesmo dentro da tradição que permaneceu no judaísmo, considerado como uma das lideranças mais corruptas que existiram na história de Israel. E mesmo no contexto da literatura rabínica diz, a situação foi tão difícil, o problema do pecado, diz, o pecado que levou ao primeiro exílio era a idolatria. Isso resultou em 70 anos de exílio. E diz, o pecado que levou ao segundo exílio, aqui, no caso, que é o romano, foi o ódio entre irmãos. A violência que havia entre irmãos do próprio povo. E daí diz, e este ódio era tão grande
que acabou levando o povo para um exílio muito maior que o babilônico, que é o exílio que está o povo desde o período, então, a destruição do templo, o exílio que saiu com os romanos, a escravidão, a separação. Então diz, e isso daí está ligado com quem? Principalmente com uma liderança religiosa muito corrupta e que tinha uma violência interna, uns atacando os outros, como a própria história depois evidenciou ali nesses anos seguintes. Então, vejam que Jesus está aqui em debate forte com esta liderança. Okay? Com esta liderança. E você tem de colocar isso dentro do contexto histórico da época e continuar a ler o texto. Diz, olha, o povo gostava de Jesus. Em princípio, lá, o povo gostava de Jesus. Agora, e você vai ver que, no entanto, ao nós continuarmos, a gente vai ver que existe tanta simpatia também na liderança, analisar a palavra povo, que nós vamos fazer aqui agora também, e analisar todo um outro contexto nos textos que nos ajudam nessa parte. Okay? Então, isso aqui vai nessa... tinha uma outra pergunta, Sérgio? Não, era essa, na verdade. Tem mais algumas aqui, mas eu tenho certeza que você vai falar mais adiante. E aí a gente vai deixar para, talvez, nesse contexto da continuidade da sua explicação. Tá bom. Então, professor, agora... chegou uma para mim aqui, mas também acho que o senhor vai cobrir. Que a pessoa falou assim, pelo que entendemos, então, houve uma necessidade de uma desconstrução da identidade judaica para se construir a cristã em cima? Eu acho que não houve necessidade de desconstrução. Por quê? Porque nós vamos ver no próprio texto, como diz, por exemplo, Jesus, eu vou apresentar aqui, por exemplo, nós temos a parábola do bom pastor. Essa é uma das mais lindas parábolas que todo cristão gosta de ler. Okay? João 10. E diz, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí vem um texto muito importante em João capítulo 10, diz, ninguém toma a minha vida de mim. A questão do deicídio, ele diz, ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente dou a minha vida. E eu tenho autoridade que recebi do meu pai de dá-la e de reavê-la. Mas eu dou voluntariamente minha vida pelas ovelhas. E daí diz, olha que maravilha, e as ovelhas me conhecem. Eu não sou que nem estes que são mercenários, que quando vem o lobo, fogem. Não. Vem o lobo, eu dou minha vida. Okay? E diz, uau, que parábola linda. Todo cristão gosta dessa parábola. Mas todo cristão não percebe que essa ovelha, esse rebanho, é Israel. Não é a igreja. Okay? É Israel. Por que é Israel? Porque mais adiante diz o seguinte, eu tenho ovelhas de outro rebanho, que não são deste aprisco. A mim importa também buscá-las. Ora, as ovelhas do outro rebanho são os que são fora de Israel, que ele vai dar a missão posteriormente e diz, ide por todas as nações, fazer discípulo em todas as nações, mas as ovelhas que ele fala que lhe dá a vida é Israel. É o aprisco de Israel. E qual a atitude dele para com o aprisco de Israel? Diz amor. Eu estou disposto a dar vida por eles. O próprio Evangelho de João, quando no capítulo 11, depois na sequência, fala da reunião dos líderes, falando, esse homem está perigoso. Hein? Este homem entrou triunfalmente aqui como proclamado como o Messias que deveria vir, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, aplicando lá a profecia do Messias sentado no jumentinho, entrando pela porta do templo, a porta dourada, ele entrou, descendo o monte de Jerusalém, entra, chega ali, purifica o templo, falando que é a casa de meu pai, casa de adoração para culto de todos os povos. Você diz, esse indivíduo agora era um mero pregador, um mero indivíduo que curava as pessoas, mas agora ele ficou corajoso. Ele está querendo assumir a posição de Messias. Portanto, ele aceitou entrar aqui dentro dessas imagens messiânicas da tradição judaica, hein? E da tradição bíblica. Diz, nós não podemos tolerar mais isto, porque é um perigo para nós. Está lá em João capítulo 11. E a liderança se reuniu este homem. Se fizer assim, e continuar com esta situação, o povo está simpático a ele, nós vamos ter uma revolta contra Roma, Roma vai vir, vai destruir todo mundo, e nós vamos estar mal, porque nós somos os líderes responsáveis diante de Roma, não é, para poder cuidar do povo, etc., que não se rebele, vamos perder o nosso cargo, nossos privilégios. Então, aí o
Caifás se levanta e diz, olha, é melhor morrer um pelo povo do que morrer toda a nação, perecer a nação. E aí você tem essa avaliação no Evangelho de Lucas, e é o seguinte, Caifás, por ser sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou, porque realmente Jesus morreu pela nação. Mas não somente pela nação, morreu por todo mundo. Então você vê essa universalidade que é inclusiva, mas a partir do povo. Na parábola do bom pastor, é a mesma coisa, é uma universalidade, mas ele começa a partir do povo. Este é o meu rebanho, o meu aprisco, ligado a Israel. Eu tenho ovelhas de outro aprisco, que não são daqui. Importa ir buscá-las. Então, um dia haverá um rebanho e um só pastor. Mas você vê que ela parte de Israel para o mundo. Não é a rejeição de Israel para o mundo, como a tradição cristã faz. Inclusive, Paulo, lá ao trabalhar sobre este, que ele chama do mistério de Cristo, que em Paulo você pensa, o mistério de Cristo é o quê? O pessoal pensa, a encarnação dele, a natureza dele. Não, para Paulo, o mistério de Cristo é a inclusão dos gentios na assembleia do povo de Israel. Diz, vocês que antes estavam longe do povo, vocês que não eram povo, agora vocês foram aproximados e feitos co-herdeiros. Quer dizer que os judeus são herdeiros, os gentios são co-herdeiros. Vocês que eram longe da congregação de Israel, agora vocês foram acercados. São participantes, não são mais estrangeiros. Sim? Então, a universalidade do evangelho, ela sempre começa a partir da singularidade de Israel. Diz, a salvação vem dos judeus. Mas a partir da singularidade de Israel e a relação de Deus com Israel, Deus quer também transmitir esta fé ao mundo. E isto é claro, sem esta... Então, não existe uma desconstrução segundo o meu ponto de vista, da identidade judaica, que Paulo mesmo, no final da vida dele, vai dizer, eu sou judeu. Ele nunca deixou de negar ser judeu. Ele não diz, eu era judeu. Ele diz, eu sou judeu. Sim? Chega diante do próprio, diz, eu sou judeu, sou da família de fariseus, descendente de fariseus. Sim? Agora, o que nós vamos ver aqui, existe uma desconstrução, sim, sistemática, quando nós vamos a partir do segundo século, que aí, sim, todo vínculo ou ligação da imagem cristã com alguma raiz ou natureza judaica, este sim é bem desconstruído a partir do segundo século, que é algo da nossa próxima palestra, não dessa palestra aqui. Tá? Tudo bem? Ok aí, Roger? Mauro, como está de pergunta aqui? Eu tenho só uma aqui, mas acho que você vai cobrir. Não, tá ok. Temos uma pergunta aqui do William, especificamente sobre Estevão e as 70 semanas, mas isso o professor Reinaldo vai falar mais para frente também, em particular. Né? Isso aí nós vamos lidar aqui com uma questão Isso aí, nós vamos depois trabalhar sobre isso, Mauro, e o Williams que perguntou, logo depois na questão da teologia que foi construída. Por exemplo, quando você chega a 70 semanas de Daniel 9, é incrível como nós transformamos uma profecia extremamente positiva, que quando você lê a introdução da profecia, esse é o tempo do grande jubileu, é o tempo que Deus vai dizer, eu vou trazer problemas, etc. Ela é extremamente positiva, num contexto muito negativo. E a gente tem a capacidade de transformar uma profecia que traz esperança, diz, num momento difícil, diz, olha, calma, Deus vai cuidar de vocês. Hein? E o jubileu divino, messiânico vai vir. Então, ela é muito positiva, a gente transforma numa última chance de Israel, a profecia da vingança de Deus. De fato. A gente tem algumas outras perguntas. Esta é a loucura, de certa maneira, entre aspas, mas é o que aconteceu através da visão tradicional cristã. A gente transforma coisa extremamente positiva em algo totalmente negativo. Mas é esta reestruturação da teologia bíblica através da leitura do supersessionismo. Então você vai, acaba, né? Nós tínhamos algumas outras perguntas relacionadas a esse mesmo tema, professor. Eu falei sobre isso esses dias num sermão, mas assim, quando o senhor for falar sobre isso, talvez a gente já introduza essas perguntas ali. Acho que seria legal o senhor continuar aí, tá muito bom. Ok. Vamos então aqui dar uma continuar com alguns outros temas aqui, gente. Não dá para a gente tratar tudo, infelizmente,
essa nossa palestra ela é limitada em tempo, não é? Isso é ver. Mas vê, por exemplo, a questão da polêmica contra os judeus no Novo Testamento. Quando fala assim, os judeus, colocou lá os judeus, quer dizer que é todo mundo, e nós temos e temos isso no discurso cristão, quando fala os judeus, é os judeus do passado, do presente até do futuro. Okay? Então, todos eles estão incluídos neste acusação e rejeição dos judeus. Okay? Mas quando nós chegamos ao Evangelho, nós vamos ver que a palavra Yehudaioi, né, o Yehudaioi em grego, né, ela tem diferentes sentidos. Por exemplo, ela é usada, judeus, para o povo de Israel. Os judeus, lá em Mateus 2, 27, 11, 37, João 2, 13. E é interessante que quando fala do povo de Israel, ela não tem uma conotação negativa. Os contextos que são evocados aqui não são ligados. Por exemplo, Jesus é até apresentado como rei dos judeus, hein? Então, por parte da autoridade romana. Hein? Mas quando nós vemos a própria palavra Yudaioi, ela também pode ser referida a líderes religiosos. Lá, por exemplo, em João capítulo 1, 19, diz que da parte dos judeus foram enviados sacerdotes e fariseus para falar com João Batista. Quem é você? O que você está fazendo? Okay? Agora, quando você vai ver, a palavra que está no meio de polêmica, geralmente é a palavra judeus ligado com líderes religiosos. Líderes religiosos. Do outro lado, por exemplo, Yudaioi é usado para moradores da Judéia ou de Jerusalém. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo que eu trago para vocês, a história da ressurreição de Lázaro. Então, Lázaro morreu, suas irmãs Maria e Marta estão ali em pranto, e diz que da parte dos judeus vieram judeus consolá-los, os judeus vieram consolá-los. Isso está querendo dizer habitantes da Judéia, ou principalmente de Jerusalém. Eles são chamados de judeus. E eles estão simpáticos. A apresentação desses judeus aqui no capítulo 11 é muito positiva. Diz, olha, Jesus vê esses judeus, Jesus se comove juntamente com Marta e Maria, chorando, lamentando a morte do seu irmão, não é? E diz que ele faz o milagre da ressurreição e diz que muito dentre esses judeus passam a crer nele. E cria a crise que depois os líderes religiosos vão ter de lidar. Porque alguns deles vão lá relatar, olha, aconteceu isto, não é? E depois, o que nós vamos fazer com este homem que faz muitos sinais? E depois, por exemplo, você tem também judeus ligados com pessoa de origem judaica ou que professava a religião judaica. Isso no plural. Ligado ali, por exemplo, em Atos, diz que haviam judeus tementes a Deus e que habitavam em Jerusalém, que vinham de todas as nações da face da terra. De Roma, do Elão, da Arábia, do Egito, de Cirene, região cirenaica, de todos os lugares haviam ali judeus presentes para a festa de Pentecostes ali em Jerusalém. Então, a palavra judeu em si, ela tem diferentes conotações de sentidos no texto bíblico. E nem todas as vezes você tem uma percepção, uma conotação negativa ou de polêmica ligado a ela. Muitas vezes tem percepções positivas ligadas à palavra. E isso, no entanto, a teologia, com a leitura supersessionista, esquece. Ela universaliza. E não somente universaliza para os judeus da época, mas universaliza para os judeus de todas as gerações. Como se todos os judeus estão ali presentes. Todas as gerações. O que, em si, é um problema terrível, porque não respeita os sentidos variantes que existem no texto, okay? Não vê nenhum momento das perspectivas positivas que são colocadas no texto, não é? Mas só lê a perspectiva negativa, que geralmente está ligado com o foco da polêmica, que são líderes religiosos, né? Que estão ali em conflito, às vezes, nessa atitude polêmica contra Jesus. Né? A mesma coisa vai acontecer com as palavras multidão, povo. Então, nós temos ali a palavra orlos, para multidão, pletos e laos. Hein? Laos. Hein? E o sentido deles também não é sempre o mesmo sentido. E há um sentido variante. Por exemplo, orlos, multidão, pode ser um grande grupo de pessoas. Hein? 5.000
ali na multiplicação dos pães, ali na história, quando Jesus multiplica os pães diante de uma multidão de 5.000 pessoas. Okay? Grande grupo. Pode ser um grupo de somente dezenas de pessoas. Gente, multidão, você pensa assim, nossa, deve ser... Né? O grupo militar, o bando militar que veio prender Jesus lá no Getsemane é chamado de Orlos. E provavelmente tinha só algumas dezenas de pessoas. Provavelmente chegaria a uma centena de pessoas. Né? Era um grupo militar, um bando militar. No entanto, é chamado de multidão. Okay? É também aplicado para um grupo de 120 pessoas, o grupo dos discípulos de Jesus antes do Pentecostes, lá em Atos capítulo 1, 15. E qual que é essa multidão enorme? Qual que é a multidão? A multidão dos crentes era 120 pessoas. Okay? Então, é uma multidão de 120 pessoas. Então, interessante isso. A pergunta é, quando você tem noção desta uso variado de Orlos, multidão, qual seria a multidão que pediu a crucifixão de Jesus? Porque essa palavra aparece lá em Mateus 7, 20 a 24, diz, e a multidão clamava, crucificam, né? E diz lá, qual que era essa que pedia? Quantas pessoas eram? Okay? Quando a gente chega aqui, vou parar aqui porque eu gosto de olhar para vocês, quando a gente chega nesse momento assim, eu lembro assim, vendo filmes sobre a paixão de Cristo, né? Sobre a crucifixão, etc., você chega normalmente e vê Pilatos numa tribuna alta e você vê um povo que você não consegue contar. E a ideia é que você tem uma multidão gigantesca pedindo crucificam, crucificam. No entanto, quando você vê os detalhes do Evangelho, isso é simplesmente impossível. Por quê? Porque o próprio Evangelho diz que o julgamento de Jesus ali junto a este Litóstrofos ali de onde Pilatos estava, ocorreu cedinho de manhã. Quando Jesus saiu já carregando a cruz, diz que o povo estava acordando em Jerusalém. Quer dizer, a maior parte do povo não estava presente nessa multidão. Okay? Agora, qual que é a capacidade do Litróstrofos de ter uma multidão? Bom, se seria o Litróstrofos realmente lá no monastério hoje, lá do Ecohomo, né, em Jerusalém, centenas de pessoas, talvez apertadinhos, bem junto ali, 200 e pouco. Se esse Litróstrofo fosse no palácio de Herodes, onde talvez o governador romano poderia estar, talvez um pouco mais, mas provavelmente não chegaria nem a 1.000. Ou seja, Jerusalém, nessa época, estava com centenas de milhares de peregrinos. Era uma grande festa. Alguns dizem que Jerusalém chegaria até quase 1 milhão de gente e ao redor dela acampado nos montes. Okay? Neste horário, neste local, não conseguiriam se reunir mais que algumas centenas de pessoas, enquanto centenas de milhares estariam simplesmente dormindo. Então, a multidão que clama não é uma multidão que é todo o povo. Okay? E quando você lê os detalhes ali, provavelmente é uma multidão já trazida e já influenciada, diz que os líderes influenciaram ali, para poder fazer aquele clamor. Okay? Então, você tem uma dificuldade aqui, tanto quanto a questão do horário e a continuação do relato do Evangelho, que diz que quando Cristo já sai condenado, Jerusalém está despertando, o pessoal está saindo, as mulheres vêm e olham, nossa, né? O que aconteceu? E começam a chorar, não é? Tem gente que provavelmente se colocou a favor da execução, outros provavelmente eram contra, mas é capaz que mesmo na sexta-feira nem toda Jerusalém ficou sabendo da crucifixão de Jesus. É o que é o mais provável. Ruas apertadinhas, a gente pensa, aquela multidão gigantesca seguindo a cruz. Olha, nas cidades antigas, hoje a gente vê, você chega lá, você tem, por exemplo, a gente sabe que Jerusalém da época está vários metros abaixo da Jerusalém atual. Você tem ali a Rua do Cardo, que era a rua, provavelmente uma das ruas mais, que foi recuperada agora, né? Que era a rua comercial que havia em Jerusalém, com uma rua das mais amplas, mais largas que haveria na antiga Jerusalém. E olha, não dá para uma grande multidão de milhares e milhares de pessoas andar na Rua do Cardo ali, e todo mundo como se estivesse num estádio de futebol, acompanhando ou em aberto. Não é possível. Okay? Uma multidão, por exemplo, de 5.000, ela
que Jesus conseguiu reunir lá no deserto, é no deserto, lugar aberto. Numa cidade antiga, provavelmente sempre esse grupo que até acompanhou seria um grupo bem mais restrito, porque não existe espaço físico para colocar centenas de milhares de pessoas. Sim? Então, quando você lê tudo isso, diz, que multidão é esta? Que tamanho é essa multidão? E contrário à expectativa, eu já, por exemplo, ouvi pregações na igreja dizendo toda a multidão que recebeu Jesus no dia lá da entrada triunfal, agora clamou, crucifica, crucifica. Impossível. Impossível. Sim? Este é o tipo de leitura que transmite ou que reflete essa nossa leitura do preconceito tradicional e secular que desenvolveu contra judeus no seio do cristianismo. Tá? Uma leitura cuidadosa do texto e uma leitura circunstancial do texto transforma essa leitura totalmente tradicional, impossível, improvável e equivocada. Sim? Bom, continuando aqui, então, a nossa palestra, não é? Você tem a mesma coisa, acontece com pletos, multidão. Nós temos uma grande multidão que seguia Jesus, e muitas vezes a multidão é positiva, aclamava e queriam, etc. Mas esse mesmo pletos, que vai ser o grupo dos membros dos sinédrios, que eram dezenas de pessoas somente. Sim? É uma multidão. E uma multidão do povo da cidade também. E você diz, mas quão grande essa multidão pletos? Como nós mencionamos aqui, provavelmente não muito grande. Tá? Laos, talvez é o termo assim seria mais problemático, porque você diz assim, Laos é ligado com o povo, ideia de nação, geralmente, em grego. Né? E como que ele é aplicado no Novo Testamento? É aplicado ao povo de Israel no sentido mais comum, por exemplo, aparece nos evangelhos ali, né, o povo em si, etc., referindo ao todo o povo de Israel, mas também Laos é usado para um grupo menor, um grupo do povo. Diz lá, todo o povo, Mateus 27, 25. Diz todo o povo, é aquele que clama lá, crucifica, não temos outro reino senão César. Não é? Mas quem que é esse todo o povo? É um grupo bem pequeno. Mas depois você chega assim, não, mas é Laos, então existe um impacto teológico aqui, dizendo que todo o povo está contra Jesus. Mas quando você vai, por exemplo, lá para Atos 2, 47, 3, 9, 4, 21, 5, 12 a 13, usa a palavra Laos, mas sempre positivo em relação aos cristãos. O povo tinha simpatia pelos cristãos. O povo considerava, o povo admirava, o povo... Então, peraí, você coloca lá no Evangelho, mas é aqui no Atos que o povo é favorável. Entende? E usa a mesma palavra Laos. Então, isso é importante, nós temos em mente também. Tá? Continuando aqui, e passando para a conclusão dos nossos... Nós teríamos aqui a questão da polêmica, da existência entre polêmica contra os judeus numa perspectiva interna. Quer dizer, o texto toma outras dimensões quando nós compreendemos também a polêmica interna que havia entre grupos religiosos judaicos no primeiro século. Se a disputa é interna, isso pode tomar toda uma outra dimensão. Tá? Era crime, por exemplo, aqui, tempo atrás ali, eu lembro uma propaganda aqui no Brasil, na televisão, né? Tinha lá um pessoal na praia, ali, junto num barzinho, e falando mal do Brasil. O Brasil está uma porcaria, o Brasil está isso, o Brasil está aquilo, realmente esse país não tem jeito. E está lá o pessoal falando mal do Brasil. Daí, de repente, um deles lá, que estava calado até então, vai e ele fala com sotaque argentino. Realmente, este Brasil está e fala lá uma palavra com M lá. Aí, todo mundo que está em volta diz, não, o Brasil está uma maravilha, Brasil não sei o quê, Brasil aquilo. Quer dizer, uma coisa é você, brasileiro, falar mal do Brasil. É uma perspectiva interna. Nós achamos que nós, como interno, a gente tem direito de falar o que a gente quiser do nosso país. Mas vem uma outra pessoa de fora falar, aí o negócio muda. Sim? Essa perspectiva interna e externa, ela muitas vezes nunca é pensada ali com respeito ao Novo Testamento, porque se negou a natureza judaica do Novo Testamento. Quando você, no entanto, coloca o Novo Testamento como um documento que representa um grupo
religioso judaico dentro do contexto do primeiro século e compara com as outras polêmicas judaicas, aí você diz, mas o negócio assim como é que eu vou entender isso? Okay? E aqui eu fiz, nosso tempo já está chegando, viu, Roger? Não sei se nós conseguimos terminar. E quanto tempo mais eu tenho aqui? Já são 12:30. Pode terminar, pode terminar. É bom a turma comer com fome, que eles comem melhor, entendeu? Ah, bom, então. Ok, aqui. Vamos aqui, ó. Vocês, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, ok, só um momento, são textos tirados da literatura judaica, de outros grupos religiosos, alguns textos de Qumran, okay? Eu tirei dessa tradução, que é a tradução do Florentino Garcia Martínez, sobre os manuscritos do Mar Morto, não é? Produzido lá pela Abril, editora lá de Leiden, na Holanda, uma produção acadêmica, com os textos de Qumran, e outros textos ligados aí à literatura rabínica também. Vamos ver aqui a tonalidade das polêmicas religiosas que existiam no primeiro século. Okay? Porque quando você pensa que era só polêmica entre cristãos versus os outros grupos religiosos, ele diz, mas quando você descobre esses textos, você vê o seguinte, mas havia polêmica não somente entre cristãos, havia polêmica entre outros grupos, e algumas polêmicas muito fortes, nada sensível, não. Então, vamos aqui para isso, eu fiz uma tradução aqui para o português, compartilho com vocês agora. Okay? Então, está ali. Essênios contra outras seitas ou grupos judaicos da época. Tirando aqui do documento de Damasco, não é? Que essa cópia é o Damasco A, que é a cópia lá, uma das cópias, das duas cópias encontradas na Geniza de Cairo, não é? E está aqui traduzido neste livro, nas páginas 33 a 34. Então, está ali a coluna 1, versos 11 a 21, diz, e falando sobre o grupo religioso, que depois nós vamos classificar como essênios, né? Diz ali que lhes levantou um mestre de justiça a fim de direcioná-los no caminho do seu coração. Deus fez isto, com esse mestre de justiça. Aí tem um espaço em branco lá no documento de Damasco, né? E depois, e ele fez conhecido às últimas gerações o que ele havia feito para a última geração. Ele fez conhecido Deus, está falando de Deus. Fala, a última geração, que é a congregação dos traidores. Congregação, quem que é essa congregação dos traidores? Diz, estes são os que se desviam do caminho. Este é o tempo acerca do qual está escrito, Oséias 4,16, como uma novilha rebelde se rebelou Israel, quando surgiu o escarnecedor que espalhou águas de mentira sobre Israel e os fez desviar para um deserto sem caminho, aplainando as alturas eternas, desviando dos caminhos da justiça, removendo os limites com os quais os antepassados haviam marcado sua herança, de modo que as maldições de sua aliança, a aliança de Deus, se aderiram a eles, para entregá-los à espada, realizando a vingança da aliança, pois eles interpretam superficialmente o texto bíblico, seria, escolhem ilusões, examinam brechas, escolhem o belo pescoço, absolvem os culpados, sentenciam os justos, violam a aliança, quebram os preceitos, conspiram contra a vida do homem justo, sua alma abomina todos aqueles que andam em perfeição, eles os caçam com espada, provocam a disputa do povo, assim se acendeu a ira de Deus contra essa congregação, destruindo todo o seu grande número, porque suas obras eram impuras diante deles, e agora ouçam-me todos que estão entrando na aliança, e eu abrirei seus ouvidos quanto ao caminho dos ímpios. Deus ama o conhecimento, a paciência é sua, a abundância de perdão, para expiar a iniquidade das pessoas que se arrependem. No entanto, força, poder e grande ira, com chamas de fogo, pela mão de todos os anjos da destruição, contra as pessoas que se desviam do caminho e que abominam o preceito, que sem que haja para eles um remanescente ou sobrevivência, pois Deus não os escolheu no começo do mundo, e antes de serem estabelecidos, eles conheceu as suas obras, e abominou as gerações por causa do sangue, e escondeu seu rosto do país, de Israel, até sua extinção. E ele sabia os anos de sua existência, o número e os detalhes de suas gerações, e de todos que existiriam ao longo dos séculos, e daqueles que existirão, até que se realize nas suas gerações, ao longo de todos os anos eternos.
Uau! Esse documento aqui fala contra todo Israel. Todo Israel. Okay? Fora aqueles que não estão no caminho, que seria a seita do Yahad, a seita que nós chamamos hoje dos essênios de Qumran. Okay? Quem não está dessa seita, meu amigo, você é parte desses aí, que são que nem uma novilha rebelde, sobre você estará um juízo de Deus até o fim, sem misericórdia. E aí, quando fala, eles interpretam, acham brechas, isso é referência aos outros grupos religiosos, que não interpretam a Torá como eles interpretavam. Okay? Então, essa é a perspectiva. Vocês veem que o negócio não é nada leve, okay? Do grupo essênico para os outros. Se vocês continuam, se nós continuamos, nós temos aí o livro das regras. Quando a pessoa entrava para a comunidade, ele devia seguir um certo procedimento. E entre eles estava um momento de bênçãos e maldições que ele deveria aceitar. Os sacerdotes, líderes, os levitas deveriam pronunciar as bênçãos e maldições. E ele deveria dizer amém, amém, okay? Para poder se tornar parte do grupo. Mas veja a linguagem aqui desta bênção e maldição que está em Qumran, parte desse livro então, Regras da Comunidade, descoberto na primeira caverna, não é? O livro Serer, aí nós temos ali o livro das regras da comunidade. Então, diz que a pessoa está entrando na comunidade, essa da coluna 1, dos versos 7 a 20, diz, a fim de acolher a aliança da bondade de todos aqueles que se voluntariamente, livremente, para cumprir os decretos de Deus, então as pessoas podiam vir. Todo mundo de Israel poderia vir livremente, para se unirem no conselho de Deus e andarem com perfeição aos seus olhos, cumprindo todas as coisas reveladas a respeito dos tempos, regulamentados de suas estipulações, a fim de amar todos os filhos da luz. Então, poderia vir e se tornar filho da luz, cada um de acordo com a sua parte nos planos de Deus. Então, ele vai amar os filhos da luz, que são os membros da comunidade, mas vai detestar todos os filhos das trevas, cada um segundo a sua culpa, na vindicação de Deus. Todos submetem livremente a sua verdade, transferirão todo o seu conhecimento, suas energias, suas riquezas, à comunidade de Deus, que era o grupo da comunidade de Qumran, hein? Ou os essênios, que estivesse também fora ali de Qumran, a fim de refinar seu conhecimento na verdade dos decretos de Deus e mobilizar suas energias, etc., de acordo com os perfeitos caminhos, de harmonia com as suas riquezas, do seu justo conselho. Todos, quanto entrarem na aliança, e quando entrar na aliança, essas pessoas que querem entrar, os sacerdotes, os levitas, bendirão o Deus da salvação e de todas as obras de sua fidelidade e de todos que entram na aliança, repetirão depois deles. Amém, amém. Recebe a bênção e todo mundo vai dizer amém, amém. Os sacerdotes abençoarão todos os homens da porção de Deus que andam sem mácula em todos os seus caminhos e dirão que ele te abençoe com tudo que é bom, que ele possa levantar sobre você o semblante do seu favor para a paz eterna. Lembrando a bênção sacerdotal aqui, finalzinho dela. Depois diz, depois da bênção, eu cortei aqui os versos da bênção, vocês veem aí, pulou do verso 1 para o verso 4, que são os versos da bênção, né? Aí vem a seção de maldições. Aí diz assim, e os levitas amaldiçoarão todos os homens da porção de Belial. Eles começarão a falar e dirão, tu és amaldiçoado por todos os teus atos perversos e culpáveis. Que Deus te entregue para temer, nas mãos de todos aqueles que praticam atos de vingança, amaldiçoado sem piedade pelas trevas dos seus feitos e sentenciado à escuridão do fogo eterno. Que Deus não seja misericordioso quando tu lhe implorares, nem te perdoe quando fizeres penitência por tuas falhas. Que ele levante o semblante da sua ira para se vingar de ti. Que não haja paz para ti na boca daqueles que intercedem. Os que entram na aliança dirão, após aqueles que pronunciam bênção e aqueles que pronunciam maldições, amém, amém. Os filhos de Belial são os filhos de Israel que estão fora da comunidade. Okay? Quando você lê a literatura de Qumran. E diz, é isso que espera. Nem intercessão, nem perdão para eles. Que Deus não atenda, nem pedido de perdão, mas somente traz o juízo sobre eles. E diz, e os sacerdotes levitas continuarão dizendo, amaldiçoado pelos ídolos do seu coração, que o seu coração reverencia, quem entra nesta aliança e deixa o obstáculo de sua culpa diante de si cair sobre ela. Quando ele ouvir as palavras desta aliança, ele vai se felicitar no seu coração, dizendo, terei paz, apesar de andar na teimosia do meu coração. No entanto, seu espírito será destruído, o seco com o úmido, sem piedade.
possa a ira de Deus e a ira dos seus benditos consumi-lo com destruição eterna. Possam todas as maldições dessa aliança rapidamente se aderirem a ele, que Deus o separe para o mal e que ele seja cortado do meio dos filhos de todos os filhos da luz, por ter ele se desviado de seguir a Deus. Então, maldição sobre quem é de fora, maldição quem apostatar da comunidade. Entrou, mas depois apostata. Maldição terrível sobre ele também, por causa dos ídolos, obstáculos, etc., por ter ele a sua porção com aqueles que são amaldiçoados para sempre. Quem são os que são amaldiçoados para sempre? Os que estão fora da comunidade. E aí, quem está na aliança, falarão e dirão que entram para ela, amém, amém, eu aceito isso. Okay? Por último, aqui dos textos de Qumran, eu trouxe aqui um pedacinho do rolo da guerra, okay? Que tem essa guerra escatológica, apocalíptica, no final das eras, etc. Né? Mas veja essa coluna como introduz o livro ali do rolo da guerra. Diz que o instrutor, ele então vai seguir a regra da guerra, dizendo: o primeiro ataque dos filhos da luz será lançado contra o monte dos filhos das trevas. Quem que é este monte dos filhos das trevas? Contra o exército de Belial, contra os batalhões de Edom e de Moabe, e os filhos de Amon. E os batalhões, aí o texto perde as palavras, né, da Filisteia. Né? E contra os batalhões de Quitim da Assíria. Quitim da Assíria, na literatura de Qumran, são os romanos. É uma referência aos romanos. E os que apoiam, e os que os apoiam, dentre os ímpios da aliança. A aliança aqui é a aliança referindo-se a Israel. Os filhos de Levi, os filhos de Judá, os filhos de Benjamim, os exilados do deserto guerrearão contra eles, contra todos os seus batalhões, quando os exilados filhos da luz retornarem do deserto dos povos para acampar no deserto de Jerusalém. Essa batalha é para acontecer em Jerusalém, quando os filhos da luz irão reconquistar Jerusalém e o templo, purificar o templo das abominações que os filhos de Israel restantes fazem em harmonia e em aliança com vários povos pagãos, entre eles romanos e as nações ao redor ali, Moabe, Amon, etc. Então você imagina, dentro do livro da guerra, como eu entendo aqui, a primeira ação é os filhos da luz saírem do seu exílio no deserto, ir para Jerusalém, reconquistar Jerusalém, em guerra aberta contra aqueles que são os filhos de Belial, okay? Que não andam na aliança, que contaminam o templo, e com o apoio dos pagãos, okay? Entre eles, principalmente os romanos. Então, essa uma perspectiva bem de Qumran. E quando você nota, na literatura, pelo menos que nós temos, o problema é que nós não temos tudo, né? E muitas coisas que nós temos é fragmentada. Mas a perspectiva de Qumran com respeito aos demais israelitas que não decidem se unir à comunidade é muito negativa. Muito, muito. Não existe quase nenhuma perspectiva positiva. Eles estão abertos a que as pessoas venham, mas eles não têm uma perspectiva nenhuma positiva, okay? Sobre eles. Nenhuma. A única esperança para o israelita que vem é vir fazer parte da comunidade, né? Então, a Yahad, né? Comunidade dos eleitos, dos filhos da luz. Tá? Como ela geralmente é designada ali nos documentos de Qumran. Depois nós temos aqui, mas não somente entre eles, mas se você vê, nós não temos muito material do lado saduceu, ou de outros grupos, porque não temos muita literatura sobre eles. Mas nós temos, por exemplo, também do lado rabínico, que se desenvolveu a partir do primeiro século, e aí também, que nós já discutimos na última vez. Nós temos a Bikart Haminim, que aí você tem a literatura aí ligada a ela, não é? Essa daí que foi descoberta lá na Genizá de Cairo também, onde você tem incluído ali entre os hereges também os notsirim cristãos. Então veja o texto ali dizendo: não haja esperança para os Meshumadim, okay? Então seriam os apóstatas, não é? Que o governo arrogante seja rapidamente desarraigado em nossos dias, okay? Que os notsirim, que aí seria uma palavra para cristãos, e os minim, hereges, e a justa posição deles aqui diz que é os cristãos e os outros grupos religiosos, que ainda havia algum remanescente na época, pereçam em um só momento, que eles sejam apagados do livro da vida e que não sejam escritos junto com os justos. Bendito sejas tu, Senhor, que humilha o insolente. No Talmud de Babilônia, Sanedrim 10:11 diz:
Mas os seguintes não têm parte no mundo por vir. Aquele que mantém que a ressurreição não é insinuada na Torá, ou que a Torá não foi divinamente revelada, e um Epicuro, aquele que seguia a vida filosófica helênica, né? Como Epicuro ali. Okay? Rabi Akiba, então lá no início do segundo século, né? Acrescenta aquele que lê Sefarim Rizonim, aquele que lê livros heréticos, ou seja, livros que não estão na linha do judaísmo rabínico que estava se desenvolvendo. Quem são esses livros heréticos? Podem ser os livros cristãos, alguns consideram ali, como o Novo Testamento, podem ser os livros dos essênios. Você vê, o Código de Damasco foi descoberto lá na Geniza de Cairo, isso muitos séculos depois, quer dizer, havia livros ainda, mesmo dos essênios, circulando no meio judaico, ainda nos séculos que seguiram, e aquele que pronuncia o encantamento sobre uma ferida e recita: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre Egito, eu sou o Senhor que te sara. Então, você vê que também no judaísmo rabínico existe polêmica contra outros grupos. Então, quando você coloca sobre isso, existe uma polêmica interna forte. Não era simples assim, era forte. E, às vezes, a polêmica era muito aberta. Às vezes, nós somos acostumados a uma cultura mais assim, né? Brasileiro você não pode, quem é de Minas Gerais, ainda mais ainda. Mineiro fica sempre silente, não briga, mas depois pode vir por detrás, mas ele fica tranquilo. Mas muitas vezes você tem culturas onde o negócio é muito mais. Né? Hoje mesmo eu lembro assim, nós temos alguns aqui de Israel que nos acompanham, quem é da cultura latina brasileira, até os outros, alguns dos nossos vizinhos aqui, que onde é muito polido, etc. Muito assim, né? Você tem que ser. Às vezes tem uma Daphne, né, professora? Daphne, portuguesa aí. Daphne. Prazer aí, shalom. Shalom. E Deus possa abençoá-la, viu, Daphne? Você e sua família aí. Prazer tê-la conosco. Mas, por exemplo, quando você chega lá, inclusive em Portugal, por exemplo, eu fiquei surpreso. Você fica. Para mim não foi, porque eu já tinha muitos amigos israelenses antes mesmo de ir para Israel. Mas o pessoal fala que o Israel o israelense, não é? É o Sabra, né? O Sabá lá, o Cartos do deserto. Ele vai falar as coisas na sua cara, de maneira aberta. Mas não quer dizer que ele é seu inimigo. Você, às vezes, na rua, vê, diz: esses dois aí vão se matar. Não vão se matar. Eles estão trocando ideias. O pessoal que vem dessa cultura fica: peraí, que é isso? O cara está querendo aqui me devorar. O que eu fiz contra ele? Né? Vai lá, você cortou, sei lá, alguma coisa que ele não gostou, ele vai te falar. Vai falar forte. Hein? O que nós vemos aí no primeiro século é que é uma cultura que fala as coisas assim também. Hein? Não quer dizer necessariamente que o negócio era, sabe? Por quê? No grupo dos essênios, nós não temos nenhuma perspectiva positiva. Mas, por exemplo, nós vimos já na última palestra que o próprio Talmud tem provavelmente referências positivas com respeito a cristãos. Até cristãos que ainda são citados por eles, sábios. Quer dizer, você tem uma perspectiva ali que não é somente negativa. E isso acontece no meio do judaísmo rabínico que se desenvolve. Okay? Apesar desses pronunciamentos fortes que vemos aí no Birkat HaMinim ou no Talmud, o fato, por exemplo, do Rabi Akiba acrescentar, quer dizer que outros rabinos não viam assim. Okay? Eles dizem: olha, quem que não tem parte no mundo vindouro? São estes aqui. E não coloca outros grupos judaicos que não apostatem da fé, ressurreição, a Torá e etc. A vida acredita, tudo bem, vai ter um lugar no mundo vindouro, no Olam Rabá. Okay? Mas o Rabi Akiba diz: não, peraí, também esses daqui. Pode ser uma perspectiva mais do Rabino Akiba, que provavelmente não era compartilhada por outros. E nós temos muito isso no contexto da literatura rabínica. Diferentes rabinos com diferentes posições. Isso faz até a chamada glória da literatura rabínica, porque um opina, às vezes, bem diferente do outro. Tá? Então, nisso nós vemos ali. A mesma coisa nós vamos ver o quê? Também, terminando a nossa palestra, no meio do Novo Testamento. Okay? Então, nós inserimos os textos polêmicos do Novo Testamento dentro desse contexto de textos polêmicos do judaísmo, mas nós temos de lembrar que, além desses textos polêmicos, nós temos textos muito positivos acerca de Israel,
E não é Israel cristão, é Israel e judeus, né? E outras seitas judaicas. Por exemplo, o Novo Testamento começa com uma avaliação muito positiva de pessoas íntegras e piedosas no judaísmo. Muitas delas que nunca foram cristãos, nunca se tornaram. Por exemplo, o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, que serão os pais de João Batista, dizem que eram piedosos e justos diante de Deus. Zacarias e Isabel nunca se tornaram cristãos. A mesma coisa vai ter os pastores de Belém, gente simples. Aqui nós temos alguém da classe sacerdotal, não era do sumo sacerdote, mas era da classe sacerdotal que fazia os turnos de serviço no templo, não é? Depois você tem gente simples, os pastores de Belém, também são positivos, eles recebem a mensagem divina, vão lá ver o menino que nasceu, e é glória a Deus nas alturas, eles vão anunciando a todo mundo o que eles viram. Nós temos Simeão, o ancião, não é? Que aparece também na literatura judaica como um dos avós, que aparece lá no Pirkei Avot, esse Simeão, e ele aparece com, provavelmente é o mesmo Simeão, não é? Ele aparece de uma maneira muito, diz que esse era um homem justo diante de Deus, e Deus tinha revelado que ele veria a redenção de Deus antes de morrer, e ele louva a Deus com isso. Mas Simeão nunca foi cristão. Okay? A profetisa Ana, anciã que vivia lá, que era, não é, uma viúva, também é muito positivo. Nicodemos, que vem aparecer dialogar com Jesus, nós pouco percebemos que um dos versos mais conhecidos do Novo Testamento, que é João 3,16, não foi dito a um discípulo de Jesus. Não foi dito a João, não foi dito a Pedro, não foi dito a quem outro que estivesse lá, Mateus, não é? Foi dito a Nicodemos. Uma das maiores expressões da graça de Deus, do amor de Deus, é dita a Nicodemos. Quando ele diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Nicodemos que depois transmitiu isso aos discípulos. A revelação foi dada a Nicodemos. Ele é a primeira pessoa. Isso aqui é interessante, vou até parar. Nicodemos é a primeira pessoa a quem Jesus se revela como Messias, em todos os evangelhos. Em todo o evangelho. Não fez aos discípulos, não fez aos outros, foi Nicodemos. Ele diz, eu sou. Você está pensando, eu sou mesmo, disse Jesus. E vai revelar esses versos a Nicodemos. Então, e Nicodemos vai ser apresentado posteriormente como alguém que defende Jesus no Sinédrio. E Nicodemos vai se juntar a José de Arimateia para poder recuperar o corpo de Jesus e enterrá-lo. É uma perspectiva muito positiva de alguém que era um líder de relevância no judaísmo da época. E o outro é José de Arimateia, não é? Que ele ali é apresentado sempre como aquele que toma iniciativa e vai, e ele era membro do Sinédrio, era um justo diante de Deus. É curioso ver essas perspectivas de pessoas íntegras, piedosas e tementes a Deus para grupos que não eram do grupo cristão, okay? Que acontece lá no Novo Testamento. Como eu disse aqui, isso é mais ainda impactante quando você encontra uma literatura sectária, como é Sêneca, que não tem esse tipo de perspectiva. Okay? Não tem esse tipo de perspectiva. Bom é só quem é dos nossos. Fora, meu amigo, está todo mundo já condenado e apostatado. Okay? Inclusive dos próprios fariseus. Você tem ali, no Novo Testamento, os fariseus que não eram cristãos, perspectivas que são positivas. Jesus reconhece a autoridade dos fariseus de se assentar na liderança religiosa. Ele diz lá, no Evangelho, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas fariseus, ou se assentam, alguns dizem. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. O que o ensinamento deles, eu concordo. Né? Pensa, isso é uma coisa assim, imaginável entre seitas, um representante de um outro grupo religioso, falando que o outro lá ensina coisa verdadeira. Façam. O problema é vocês não imitarem suas obras, porque muitos deles ali, dizem e não fazem. Agora vocês deveriam seguir o que eles fazem e fazer. O que eles falam e fazer mesmo. Mas daí você vai ter Jesus com o escriba lá, que vai falar sobre qual que é. Ele vai perguntar, mestre, qual o grande mandamento? Jesus vai responder aquilo que já um outro escriba respondeu em outro momento, indicando que a filosofia, essa crença era comum, de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são a essência do grande mandamento.
e esse escriba vai dizer, Senhor, o senhor está certíssimo. Esse é o principal item da Torá, sem dúvida. Né? E Jesus vai dizer, olha, você é um indivíduo que compreende as coisas, não está longe do reino. Sim? Mas não somente não está longe, mas você vai ver aqui que essa perspectiva, eu às vezes gosto de parar só para ver vocês. Eu aqui, quando vejo, não vejo essa parte aqui. Né? Você vai ver, por exemplo, a Gamaliel sendo apresentado numa perspectiva positiva, dentro do Sinédrio, no julgamento de Paulo, lá em Atos 23, o partido dos fariseus e os escribas são apresentados de maneira positiva, e isso é quando a leitura do texto bíblico apresenta várias perspectivas positivas. Não é? Como eu disse aqui, já discorri, existem várias perspectivas sobre Israel e judeus nos evangelhos, e Israel é o aprisco do bom pastor, não são os gentios. O aprisco do bom pastor é Israel. São os judeus. Paulo pergunta, qual a vantagem de ser judeu? Ele diz toda, sobre todos os aspectos. Paulo já escreveu aos Romanos, toda sobre todos os aspectos, Romanos 3. Paulo diz, eu amo meu povo, Romanos 9, 1. Eu estaria disposto, pelo meu povo, eu estaria disposto a dar até a minha própria vida eterna. Estaria disposto a ser considerado anátema para ganhar o favor de Deus a favor deles. Sim? E Paulo aqui apresenta a mesma disposição que teria Moisés no Monte Sinai intercedendo no pecado do bezerro de ouro. Se destruir o teu povo, risca-me do livro da vida. Paulo diz, eu estou disposto a fazer isso, se é para poder beneficiar o meu povo Israel. Sim? Ele diz, eu oro por eles ferventemente. Capítulo 10 de Romanos, eu oro por eles. Eu oro porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Depois, Paulo diz, vai apresentar a relação. Rejeitou Deus a Israel, Romanos 11, diz de maneira nenhuma, isso não pode, nunca. Não existe rejeição. Hein? Romanos 11, verso 1 e 2. Mas o que é Israel, então? Ele vai apresentar a oliveira. Aqui está a oliveira verdadeira. Essa oliveira é Israel, não são os gentios. Você que é gentio, você vem de uma oliveira brava. Você foi tirado de lá e enxertado aqui. Na oliveira natural, cujas raízes são os patriarcas e profetas e o Messias. Mas essa oliveira, Deus não mudou de oliveira. A oliveira continua sendo a mesma. E a imagem de oliveira vem com a imagem da vinha, vem com a imagem, entende? Que tem todas essas imagens bíblicas lá. E daí Paulo vai terminar com esse discurso sobre Israel, falando do mistério de Deus e seu amor por Israel. E eu gostaria de encerrar agora nossa palestra com este texto. Vejam bem o que Paulo fala. Romanos 11, verso 28 a 29. E veja bem que grupo ele está destacando aqui. Ele diz, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Então, não é o grupo dos judeus cristãos. Não é. Ele está falando aqui do grupo dos judeus que não aceitaram o evangelho e que tinham até inimizade em direção aos cristãos. Diz, é este grupo. O grupo que, dentro da teologia cristã, diz eles foram rejeitados, eles são odiados, são objetos do juízo de Deus, etc. Só diz, este grupo, quanto ao evangelho, são inimigos. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Toda a teologia cristã, ao analisar os textos polêmicos do Novo Testamento, ela não pode nunca deixar de fora estes textos que apresentam essa perspectiva, porque é neste confrontação entre textos polêmicos com os textos positivos que você vai encontrar, e nos detalhes do texto, como nós apresentamos ali, que a gente vai encontrar verdadeiramente a teologia do Novo Testamento. Ao terminar essa palestra, eu digo assim, aqui nós poderíamos explorar cada um desses textos, como nós fizemos lá, por exemplo, com João 1, eu só dei um verso a mais, que apresenta a universalidade. O seu aqui não é somente Israel, o seu é todo mundo. Okay? Então, não pode ser usado como a teologia da rejeição. Okay? Quando você chega aos vinhateiros, os vinhateiros representam os líderes religiosos da época, enquanto que a vinha é o povo. A vinha é paralelo com o rebanho do Senhor, que está na parábola do bom pastor.
Então, você tem toda essa teologia que você tem de preservar, okay? E entender, para compreender os problemas de discussão teológicas e religiosas que haviam na época, a atitude que havia na época, mas também a perspectiva cristã, que juntamente, eu digo aqui, no texto do rabínico, do judaísmo rabínico, essas atitudes positivas, elas são mais veladas, mas elas estão lá. Okay? O fato de dizer que, alguns rabinos dizerem que quem não lê o livro das seitas, outras seitas, não perdem o Olam Rabá, quer dizer que rabinos tinham ideias positivas acerca de outros grupos. Ela é mais velada. Você tem de trabalhar e interpretar. Tá? Mas ela está lá. Agora, no Novo Testamento, ela é mais explícita que nesse texto de Paulo. Paulo fala, Deus ama Israel. E a vocação e eleição de Deus é irrevogável. Não rejeitou, e a vocação e a eleição de Deus continua. Não há como abolir isto. Hein? Não há como abolir isto. Então, nessa perspectiva, nós temos que criar realmente uma compreensão, aí vai para nós que somos cristãos, realmente bem estabelecida no texto bíblico. E quando nós vamos isto, essa perspectiva não dá lugar para a perspectiva que é chamado, né, da teologia do content, né? A teologia do desprezo, a teologia do ódio, que depois vai chegar às consequências com as inquisições, os pogroms e o holocausto ali que nós vimos no século passado e no antissemitismo que continua até hoje. Até hoje, e nós vemos presentes aí. Infelizmente, a leitura tradicional cristã, hein, criou esta leitura fechada para poder justificar as suas atitudes, que nós vamos ver na próxima palestra, vão começar a desenvolver-se a partir do segundo século. Ok? Bom, eu creio que já é tempo, já me estendi mais ainda do que o normal, meia hora a mais do que nós fazemos, não é? Mas obrigado ali, era muita coisa, então não tinha como a gente diminuir, okay? Nessa parte, mas agradeço vocês que nos acompanharam. Aí, sempre. Pastor Roger, Régio, okay? E pessoal, Mauro, aqui estamos. Okay? Professor Siqueira Reinaldo, nós tínhamos algumas, mas várias perguntas vieram no contexto de informações que nós vamos ter na sequência, de acordo com a sequência das palestras. E aí, como a gente já está com o horário bastante, nós preferimos deixar as perguntas, estamos com elas anotadas, e nós vamos passar nas próximas palestras conforme os temas forem se encaixando, tá? Para a gente não ter um adiantamento dessas perguntas também. E preferimos deixar aí esse final que foi, assim, ensoberbecedor. Nós tínhamos aqui o pessoal agradecendo muito lá no canal também, no YouTube, muitas pessoas agradecendo. Hoje tivemos aproximadamente 300 pessoas assistindo, e nós queríamos agradecer a sua disponibilidade também, a todos que estiveram conosco, e queria pedir para o senhor fazer a oração final de hoje. Já que o senhor, a gente sempre pede para o pessoal, mas o senhor termina hoje com a oração também para a gente... Vamos terminar com a bênção sacerdotal, então. Amém, amém. Muito propício aí para todos nós, né? Vamos lá, então, vamos curvar a fronte. Yevarecha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yair Adonai panav elecha veihunecha. O Senhor levante sobre si o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panav elecha veiasim lecha shalom. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Amém. Shabbat shalom, boa semana. Gente, Shabbat shalom para todo mundo. Shabbat shalom a todos. Muito obrigado, professor Reinaldo, mais uma vez. A todos que estiveram conosco. Estou terminando a transmissão lá no canal. Obrigado, pessoal do canal. Mande as suas perguntas e não se esqueça, na próxima semana, às 11 horas também. Tá bom. Quero agradecer aqui, não é, em especial ali, todos vocês, queridos, que a gente se vê aqui nesse encontro. Agradecer